Olá, vamos começar o programa de hoje lembrando o escritor Guimarães Rosa, adaptando um pouco uma de suas histórias que começa mais ou menos assim. Reunidos alguns amigos, um deles usa no meio da conversa uma palavra diferente. O bom português que estava na roda interfere dizendo todo convicto: essa palavra não existe. E o outro retruca: como não existe se acabei de pronunciá-la? E assim acontece diariamente em consultórios médicos do mundo inteiro. Enquanto o médico diz: o senhor não tem nada, o paciente poderia retrucar: como não tenho nada se sinto dor. Por trás desse pequeno exemplo existe um eterno dilema médico, o confronto entre sinais, aquilo que é aparente, perceptível a um observador experiente, e sintomas, aquilo que é subjetivo, que o paciente sente, mas não é perceptível ao observador. Há um século e até menos, os professores de medicina davam muito valor aos sintomas e insistiam com seus alunos para prestarem atenção na história dos pacientes, pois eles estariam tentando lhes contar o diagnóstico. Doenças funcionais é o tema de hoje e você vai saber um pouco sobre elas aqui no Medicina e Saúde. Doenças funcionais, segundo o critério médico, são as que afetam funções fisiológicas ou psicológicas, mas não a estrutura orgânica, ou seja, sem causa orgânica aparente. No aparelho digestivo existem várias doenças funcionais que são doenças que não têm um substrato orgânico. Por exemplo, não é uma úlcera, não é uma ferida, não é um tumor. E são doenças que não têm assim, uma causa orgânica, assim, uma lesão. E elas são ditas funcionais. Algumas delas são parecidas com uma úlcera, são semelhantes à dor de úlcera, mas não é úlcera. Tem dor no estômago, dor na região epigástrica e a pessoa diz: eu tenho um problema no estômago, eu sofro de gastrite. E gastrite também é outro assunto que a gente diz, que isso não é substrato que causa dor. O conceito que existia antes pretendia explicar todos os sintomas por uma alteração estrutural orgânica, que se demonstrava através de um método de imagem, radiológico, endoscópico ou laboratoriais. Este redutor conceito orgânico mostrou-se insuficiente para explicar as queixas da maior parte dos doentes, que consultavam o médico com queixas do aparelho digestivo. Na doença funcional não existe sinais de alarme, aqueles sinais de sangramento, emagrecimento, o amarelão, icterícia, dor muito forte que não melhora com alguns medicamentos. Então esses sinais graves, então, que são os sinais de alarme que a gente chama, de emagrecimento, dor, em pacientes daí já numa faixa etária acima de 45 anos, acima de 45 anos, com esses sintomas, a gente já fica prestando atenção se não é uma doença orgânica, uma doença mais grave. Então, em jovem, até 45 anos, a gente tem essa classificação, essa análise de que até 45 anos com sintomas leves são considerados pacientes dispépticos. A partir daí, 45 anos, com sinais de alarme, com outros problemas, ela pode ter uma doença orgânica ou mesmo ser chamada de paciente com dispepsia funcional, quer dizer, a palavra dispepsia já quer dizer má digestão. Os avanços no melhor conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos fazem sobressair as alterações motoras, o aumento da sensibilidade visceral, em que influências psicológicas, sociais ou culturais podem modular a percepção dos sintomas. Após analisar esse paciente, classificando-o como dispepsia tipo úlcera, ou dispepsia tipo desmotilidade, ou dispepsia tipo misturada, que a gente chama mista, classificando essa paciente dentro de uma dessas normas estabelecidas, então nós podemos dizer: bom, essa paciente tem um sintoma compatível com dispepsia funcional tipo úlcera, então ela pode ser tratada com medicamentos para melhorar a dor, melhorar esses sintomas dela, Quase um tratamento como se fosse uma úlcera, mas só que não é uma úlcera orgânica. E naquele paciente que tem aquela desmotilidade, que tem distensão abdominal, sente mal, digestão demora, come um pouquinho, parece que comeu bastante, saciedade precoce que a gente chama. Então este paciente tem medicamentos para ajudar na digestão dele. Então tem uma norma em que a gente pode medicar esse paciente, então,
com determinados medicamentos que o ajudam. Assim como na mista, que pode ser dado medicamentos tanto para como se fosse úlcera, como se fosse essa digestão demorada. Aí a classificação então dos sintomas do paciente é que a gente, ouvindo as queixas, a gente junta as queixas mais importantes e vendo que não tem problemas orgânicos, a gente pode tratar como dispepsia funcional. Pode até não fazer exames muitas vezes, não precisa nem de endoscopia, muitas vezes nem de exames de laboratório, se você tem uma certeza assim de que os sintomas são funcionais, aí você pode até medicar esse paciente sem medo e observá-lo depois de 4 semanas, 6 semanas e ver se houve melhora. Se houve melhora, você continua orientando dessa forma. O Medicina e Saúde foi às ruas para conferir se a popular gastrite, como é chamada pela população e que muitas vezes é confundida com doenças funcionais, faz parte da vida do cascavelense. Gastrite, mas o que me dá é que eu tenho muito refluxo e é do refluxo que eu tenho mais problema. No próximo bloco você confere a enquete, daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta e o tema de hoje são as doenças funcionais. Mas antes quero chamar sua atenção, telespectador de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Campo Mourão e Londrina. Se você ainda não sabe, na semana que vem, na quinta-feira, dia 23, dia de Corpus Christi, feriado, portanto, a TV Tarobá realiza mais uma edição do Dia da Bondade. Olha que exemplo bacana! Uma rede de solidariedade promovida pela TV Tarobá e Super Mufato desde 1982. O objetivo é arrecadar donativos para distribuir entre entidades e comunidades carentes de Cascavel, de Foz, Londrina, Campo Mourão e Toledo. O seu apoio e colaboração são fundamentais para que essa ação de bondade possa acontecer. Separe o cobertor, o calçado, o alimento não perecível e aquela roupa que você já não usa mais. Está chegando o Dia da Bondade 2011. Mas lembre-se, a roupa tem que vestir, o cobertor aquecer e o calçado proteger. Dia da Bondade 2011. Não doe luxo, nem lixo. Doe carinho. Realização TV Tarobá, Tarobá FM e Super Mufato. Apoio Prefeitura de Cascavel, responsabilidade e trabalho. Caixa, poupe na Caixa você também. E Eco Cataratas. Provopar, Exército, SESC, instituições públicas e privadas e milhares de cidadãos são voluntários. E nós, apresentadores, repórteres, cinegrafistas, enfim, todo o pessoal da casa, estaremos lá, colaborando com transmissão ao vivo da TV Tarobá. Ajude você também. Não doe luxo nem lixo, doe carinho. E mais uma coisa, todos os donativos ficam na cidade onde foram doados. É na quinta-feira, dia 23 de junho, e os principais pontos de arrecadação são as lojas do Super Mufato. Agora sim, vamos continuar falando de doenças funcionais. O novo conceito de modelo biopsicossocial de George Engel e a demonstração que veio depois, especificamente para as alterações gastrointestinais, modificaram o pensamento até então generalizado. Hoje sabemos que fatores psicológicos, sociais e biológicos interferem não só no aparecimento da doença, mas também na sua recuperação e na promoção da saúde. A dispepsia funcional, ela depende muito das mudanças, não tanto de medicamentos, mas muito das mudanças que a pessoa tenha na sua vida. Então ela tem que mudar muitas vezes os hábitos alimentares, os hábitos do dia a dia, de ter uma atividade física, de lazer, né? E pensar que a vida, a gente nasce, cresce, vive e morre. Então é melhor a gente nascer, viver e crescer em paz, equilibrado e procurar esse equilíbrio, do que se deixar levar pelo dia a dia, pelas coisas do mundo e ter daí o reflexo no aparelho digestivo. O tratamento para as dispepsias são indicados de acordo com os sintomas do paciente, como explica o médico. A gastroenterologia, a gente, como gastroenterologista, que a gente analisa esses pacientes da dispepsia funcional, muitas vezes nós somos parecidos até com psicólogos e psiquiatras, porque nós temos que orientá-los, explicar a eles que muitas vezes precisa de paciência, equilíbrio na vida, né, para que esses sintomas não sejam agravados.
Porque geralmente a pessoa fala, é que eu ando estressado, eu ando cheio de problema, eu ando estudando de manhã, de tarde, de noite, eu estou no doutorado, eu estou no mestrado, e aí eu estou estressado agora e tal. Então não é todo momento da vida nós vamos estar com alguma atividade, com alguma coisa que possa nos estressar. Então é muito importante que o médico que vai ouvir esse paciente, que ele escute todos os detalhes, escute todos as queixas, né? E também entre um pouquinho na vida, de como é a vida dessa pessoa, tanto na questão alimentar como na questão da vida pessoal, né? Nas atividades que ela tem no dia a dia, para que isso seja diferenciado então de doenças orgânicas funcionais e o paciente possa ser orientado. Muitas vezes o paciente chega ao consultório com uma queixa diferente do problema real. Nesse caso, o médico deve atentar para os sintomas relatados pelo paciente, sem deixar de fazer a investigação dos demais órgãos. Outro dia tinha um paciente que veio assim, eu vim porque eu tenho problema no estômago. Ok, 55 anos de idade e falando que tinha problemas no estômago. E eu fui conversar com ele, qual é o seu problema? Doutor, quando eu como queijo, tomo vinho ou como qualquer coisa diferente, eu tenho dor de cabeça. Meu problema é no estômago, porque me dói a cabeça quando eu como os alimentos. Mas daí, como ele tinha já um pouco mais de 50 anos, quase 60, perto de 60, eu fui investigar os outros órgãos, perguntando do intestino, perguntando como é que ele era. Eu perdi 2 quilos, 3 quilos, estou fazendo uma certa dieta, ele falou. E eu tinha um problema no meu intestino e daí comecei a tomar água e ele melhorou. Como melhorou? Ele está funcionando, antes funcionava a cada 3 dias, agora ele funciona 4, 5 vezes por dia. Às vezes eu vou no banheiro e não sinto nada, não sai fezes, não tem nada, mas eu vou no banheiro. Aí eu já fiquei preocupado com esse sintoma, com essa queixa dele. E na investigação ele tinha um tumor, um câncer no intestino. Então, é claro que a gente não pode achar que tudo é funcional, que tudo é simples, que não tem doença orgânica. Claro, o médico tem que estar muito bem preparado para dizer, depois que ele afastou todas as possibilidades, afastou todas as doenças possíveis, que ele vai dizer, olha, o teu problema é funcional, é orgânico. Muito se fala da gastrite e problemas gástricos relacionados ao estresse e à correria do dia a dia. Mas o que é exatamente a gastrite? Elas podem ser agudas e crônicas. Entre as gastrites agudas temos a determinada pela bactéria H. pylori, causadora de infecções no estômago, e a hemorrágica, causada por ingestão de anti-inflamatórios, não esteroides e corticoides. As gastrites crônicas são causadas também por H. pylori ou por outros fatores não estabelecidos. Fatores emocionais e alimentos que estimulam a motilidade e a secreção gástrica podem interferir na intensidade dos sintomas. Especialistas recomendam alimentação fracionada, em horários regulares e pausada. Deve-se evitar ingestão de grandes volumes, molhos oleosos, carnes preservadas com sal, doces concentrados, refrigerantes, bebidas alcoólicas de grande gênero, incluindo cerveja, vinhos e outros, além de chocolates. A correria do dia a dia, os lanches cada vez mais rápido fazem com que as pessoas tenham aquela sensação de azia, de queimação, os sintomas da famosa gastrite. Mas será que é gastrite mesmo que essas pessoas têm? Você já teve algum problema de gastrite, queimação, dor no estômago? Quem que nunca teve isso? Vai até palhaço sempre também. Palhaço não é boneco não. Você não vai no médico? Eu vou no médico, mas quando você estiver forte, tiver persistente nos sintomas, né? Aí o médico deverá ser consultado. Aí sim, caso contrário não. Você já teve gastrite, algum tipo de queimação no estômago? Já, gastrite nervosa. E você foi diagnosticado gastrite ou você acha que é? Não, foi diagnosticado que era mesmo. E como que você fez ou está fazendo o tratamento? Você tem que evitar frituras e tal, e sempre tem que tomar um remedinho, né, pra você controlar quando você excede, assim, no final de semana, você tem que tomar um remedinho. E o sistema nervoso, você controla também? Esse é mais difícil. Não, mas a gente tenta, né, a gente tenta, mas não se alterar, tal, porque se ficou nervosa, o estômago reclama mesmo. Quando que a senhora percebe que essa dor se acentua? Quando a senhora come alguma coisa diferente ou quando fica nervosa? Como que é? Não, eu sempre depois, o que eu sinto mais é depois das 4 horas da tarde. O meu é de horário.
E a gastrite mesmo foi diagnosticada? Gastrite, mas o que me dá é que eu tenho muito refluxo. E é do refluxo que eu tenho mais problema. No próximo bloco você vai saber como o cérebro reage às doenças funcionais. Essas doenças disfuncionais, né, ou funcionais na realidade, são doenças em que a parte psicológica, a psique humana, interfere e é geradora até desses sintomas. É daqui a pouquinho, não saia daí, o Medicina e Saúde volta em instantes. Muitas vezes, no entanto, a gastrite pode ser confundida com dispepsia, cujos sintomas mais comuns são desconforto abdominal, saciedade alimentar precoce, intolerância a alimentos gordurosos, náuseas e vômitos. A azia pode ser indicativa de gastrite ou de dispepsia funcional, mas ela está mais frequentemente associada à doença do refluxo gastroesofágico. A gente pode dizer que os diagnósticos melhoraram muito nos últimos anos, porque o paciente procura precocemente o médico. Antes, os médicos antigos falavam, não, seu problema é gastrite. Então misturava câncer, misturava úlcera, misturava a doença do refluxo, misturava uma gastrite erosiva e várias outras doenças, todas num balaio só, tudo era gastrite. Então, por isso que esse rótulo de gastrite existe até hoje em alguns pacientes. Eu tenho problema de gastrite, eu sofro de gastrite. Na verdade, não é nada disso. O apelido hoje, o nome hoje que nós damos à gastrite é dispepsia funcional. Então ela muitas vezes não está relacionada a doença nenhuma. Mas com o advento dos equipamentos, a gente hoje diferencia a gastrite em várias outras coisas. Por exemplo, doença do refluxo, que é a chamada hérnia de hiato, que dá sintomas de queimação e azia. Nós temos problemas de, mesmo na dispepsia funcional, se ela tem erosões, se ela tem alguma alteração no estômago que explique essa dor. Nós temos análise das úlceras, doença celíaca, hoje até por endoscopia, por biópsia, dá para saber se a pessoa é intolerante ao leite, tem intolerância à lactose. O cérebro humano é um conjunto distribuído em bilhões de células que se estendem por uma área dentro da qual conseguimos diferenciar certas estruturas, correspondendo às chamadas áreas funcionais, que podem cada uma abranger até 1/10 dessa área. Particularmente complexo e extenso, representa apenas 2% do peso do corpo, mas apesar disso, recebe aproximadamente 25% de todo o sangue que é bombeado pelo coração. O cérebro é o centro de controle do movimento, do sono, da fome, da sede e de quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência. Essas doenças disfuncionais, ou funcionais na realidade, são doenças em que a parte psicológica, a psique humana, interfere e é geradora até desses sintomas. Tá? Mesmo doenças sabidamente orgânicas, onde há um substrato que define aquela doença mesmo, também sofre influência da parte psicológica. O especialista que chefia a disciplina de neurologia do curso de medicina da UniOeste fala sobre a sensibilidade registrada pelo cérebro, gerada por fatores que não são orgânicos, como a enxaqueca e o mal de Parkinson. É sabido, por exemplo, o paciente enxaquecoso que desencadeiam crises quando estão mais ansiosos, mais estressados, mais preocupados, passando por um período de provas, de preocupação, de problemas financeiros, familiares, etc. Assim também até um paciente com uma doença sabidamente orgânica, ou seja, degenerativa, neurológica, como por exemplo o paciente com doença de Parkinson, quando fica mais ansioso, mais estressado, os sintomas ficam mais exuberantes, ficam mais visíveis. Ele treme mais, ele acentua os sintomas. Falando em enxaqueca, apresentamos uma de suas vítimas, a cabeleireira Solange, que convive com a dor há mais de 15 anos, entre idas e vindas a consultórios médicos. Quando começa as crises, quando eu não consigo resolver em casa, que eu tomo um medicamento, que eu já fui neurologista, já fiz tratamento, tomo medicamento, às vezes eu não consigo ficar em casa. Aí me dá vômito, dá diarreia, a dor é muito forte mesmo, aí eu acabo indo para o hospital.
Aí chego lá, sou medicada, fico 3, 4, 5 horas, daí melhora, daí vem embora. Solange percebe uma certa melhora nas crises de enxaqueca quando cuida da alimentação, mas está ciente de que situações de preocupação e estresse podem agravar seu problema. E eu tenho que ter paciência, tenho que controlar principalmente aquilo que eu vejo que agrava quando eu tenho crise, né? Que no meu caso, como eu já disse, é a alimentação. Eu tenho que cuidar muito da alimentação, tudo que eu como, né? As mulheres têm algumas vantagens no que diz respeito à saúde, mas quando se trata de dor de cabeça, em especial de enxaquecas, este parece não ser o caso. De acordo com pesquisas publicadas em janeiro deste ano, a mulher tem 2 a 3 vezes mais enxaqueca que o homem. No Brasil, 20% das mulheres têm crises de enxaqueca, o que se deve a fatores genéticos, hormonais e ambientais. A enxaqueca, na realidade, ela é uma doença multifatorial, né? Com uma forte base genética. Na verdade, você tem uma predisposição genética para desencadear uma reação, um fenômeno inflamatório, né? No território do nervo trigêmeo, que a gente até brinca, comenta que seria uma inflamação neurogênica, vamos dizer assim. Ou seja, isso é mediado por em parte, né, por um neurotransmissor chamado serotonina, tá? Ou seja, é uma doença no qual a doença é o sintoma, e são crises encadeadas por algumas situações, muitas vezes, né? Ou às vezes sem uma situação bem definida. E sem dúvida alguma, né, o paciente enxaquecoso ele é muito sensível a desencadear crises quando ele está mais estressado, mais preocupado. Segundo cientistas da Universidade de Montreal, no Canadá, a meditação pode ajudar as pessoas a reduzir a sua sensibilidade à dor, ao aumentar o volume de áreas específicas do cérebro. Em artigo publicado na revista da Associação Americana de Psicologia, os especialistas destacam os resultados de um estudo com 35 pessoas que tinham dores crônicas, indicando que os praticantes de meditação apresentaram em ressonância magnética maior espessura de uma região central do cérebro que regula a dor. Um estudo que confirma a teoria de que a sensibilidade à dor está ligada a fatores culturais. O paciente do perfil oriental, japonês, né, por exemplo, que chega no pronto-socorro com um infarto, que é sabidamente uma dor muito intensa, e às vezes está ali quietinho, né? Você pergunta, mas você está sentindo alguma coisa? Estou sentindo um aperto no coração, uma coisa que até não te chama muita atenção. Ao passo que, por exemplo, o latino, geralmente o italiano, né, chega no pronto-socorro com um espinhozinho bem minúsculo na ponta do dedo e chega lá gritando, fazendo um escândalo. Então, assim, até o componente cultural entra na jogada, né? Por quê? Porque a dor que você sente é um desbalanço, depende de sistemas que percebem a dor e sistemas que inibem também a dor. Evidentemente, muitos pacientes erram sobre a história de seus sintomas, isto é, suas dores e a relação que tem com seus hábitos alimentares ou gerais. É certo que a história clínica do paciente é importante para o diagnóstico, mas com o advento dos exames, mapeamento do corpo humano, inovações cirúrgicas e outros recursos terapêuticos da medicina moderna, é possível detectar o quanto antes os sinais das doenças para poder tratá-las tão cedo quanto possível. E para participar do programa, com sugestões e recados, é muito fácil. Na página da TV, vá em Programas e clique em Medicina e Saúde. Além dos vídeos de nossos programas anteriores, você poderá conferir informações sobre os mais diversos assuntos da medicina. Apareça por lá também. Na semana que vem tem feriado, tem o Dia da Bondade, tem matéria sobre as pessoas mais carentes, que precisam de informações sobre saúde básica, como se alimentar melhor com o pouco que se tem. A importância de se manter a higiene dentro de casa para afastar os riscos de doenças e o valor da solidariedade na manutenção da saúde e qualidade de vida a que todos nós temos direito, principalmente quem precisa da sua doação. Não se esqueça, dia 23 não doe luxo nem lixo, doe carinho. Contamos com você. Até lá!